Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, nos ajude, ative o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar da validade do testemunho de Jesus. Anteriormente, como a gente já havia falado, os judeus levaram uma mulher para que Jesus julgasse, mas ele não se colocando nem no lugar daquele que a acusava, nem no lugar daquele que a defendia, mas tomando a lei como base, entendendo que não haveriam ali acusadores, ele ali não condenou aquela mulher, e sim julgou aquela causa, mas com um juízo justo perante Deus, tá? Então a gente vai ver lá a validade agora do testemunho de Jesus. Depois que ele fez isso, o que aconteceu? Então, e falando novamente ao povo, verso 12, desculpa, do verso 12 até o verso 30. João 8, do 12 ao 30. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele saiu daquela situação e daqui a pouco ele começou a fazer o quê? A pregar de novo. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. E aqui Jesus ele evoca a validade do seu testemunho como o porquê ele sabia de onde ele era e para onde ia, por isso o seu testemunho era válido. Ou seja, pela ciência plena daquilo que aconteceu com ele antes de sua vinda e aconteceria depois, ali que a gente sabe, na sua morte. E ele evoca isso daí, e é engraçado porque ele fala assim, ó: Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. E aí os caras fazem a pergunta óbvia para Jesus. Então lhe perguntaram: Onde está o Pai? E aí Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também reconheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora não era chegada. Para vocês entenderem bem, quando ele fala isso, ele se coloca no mesmo estatuto de Deus. E a lei ali naquela época, a forma como eles aplicavam, poderia fazer com que Jesus ele fosse morto por dar esse tipo de declaração. Então, o óbvio que eles fizeram é o quê? Perguntar para Jesus. Se ele estava falando que o Pai estava dando testemunho dele, que Deus estava dando testemunho dele, então eles perguntaram: onde está o Pai para dar testemunho de você? Aí ele falou o quê? Que vocês não conhecem o Pai, como que se vocês conhecessem o Pai também conheceriam a mim. Ou seja, conhecer o Pai implicaria em conhecer a Jesus, e conhecer a Jesus implicaria em conhecer o Pai. Quando as pessoas elas têm a vontade de conhecer o Pai, elas automaticamente, segundo aquilo que ele fala, conheceriam aquele que foi enviado. E veja, porque eles falaram assim: onde está o Pai que dá testemunho? Só que de alguma forma, imagine a seguinte situação: se o Pai não desse testemunho de Jesus, eles deveriam o quê? Pegar esse testemunho do Pai e confrontar Jesus. Só que o testemunho do Pai, ele não estava explícito, pelo menos não naquele momento, da forma como eles estavam querendo. Porque para eles falar que Jesus estava mentindo, eles falaram: onde que está o Pai? E ele falou: vocês que não conhecem. Mas é como se o Pai tivesse testemunhando a respeito de Jesus e aquelas pessoas não conhecessem. E para elas dizerem que Jesus estava mentindo, elas precisariam falar que o Pai não estava testemunhando a respeito dele. E se elas dissessem que o Pai não estava testemunhando a respeito dele, elas iriam assumir que elas conheciam também a Deus e o Deus está falando com elas que Jesus não tinha aquele testemunho que o Pai dava. Então,
eles mesmo daquele jeito, eles não reconheciam nem a existência de Deus e nem a falta de sua existência. Eles queriam que Jesus provasse a existência de Deus e o testemunho que validaria. Quando na verdade o ônus da prova era deles. E como eles não queriam se expor, o ônus da prova ficou comprometido. Ou seja, Jesus ele falou, ó, eu conheço e é esse testemunho e eu sei disso. E aí eles não queriam contrariar, porque se eles contrariassem, eles teriam que provar que Deus não estavam falando aquilo do próprio Cristo. Até porque se eles entrassem nesse debate, eles teriam que provar muitas coisas a respeito de Deus e entrar em muitos conceitos que acabariam validando até mesmo a Cristo, o envio de Cristo. Isso porque ele ia usar todo esse conhecimento que eles despejaram contra eles, assim como ele usou várias vezes. Então, pois bem, como eles não queriam ter o ônus da prova, eles se eximiram da responsabilidade, jogaram para Jesus, Jesus reafirmando de novo que o Pai dava testemunho dele, então eles decidiram ali deixar isso quieto e não falaram mais em relação ao Pai, algo que eles não poderiam tangenciar, tocar naquele momento. E aí, vamos lá. Tarará. Beleza. 21. Mais uma vez, Jesus disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ou seja, ele já direcionou, falando que aquilo que dá respeito da validade ao testemunho dele, que é o lugar da onde ele veio para onde ele vai, essas pessoas não poderiam ir. Ou seja, elas estavam impedidas de reconhecer aquilo que dava testemunho de Jesus. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Ou seja, mesmo assim, eles não estavam reconhecendo a questão da onde Jesus estava falando que iria, porque a todo momento ele fala que iria para o céu, que ele iria voltar para o Pai, que ele iria para onde ele foi enviado. Mas aqueles homens estavam achando que Jesus iria ter uma atitude física e ir para um lugar físico, temporal, terreno. E não era isso que ele estava falando. Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou desse mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não creem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. E aí, quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Ou seja, Jesus ele tinha exatamente o testemunho que Deus, o Pai, dava a respeito daqueles homens, porque ele ouviu o Pai testemunhar, já que ele tinha muita coisa a dizer a respeito daqueles homens ali que estavam falando com ele, que eram as autoridades dentre os judeus. Bom, eles não entenderam o que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aqui, muitos creram nele principalmente porque ele entrou em confronto com essas autoridades da época. E ele vinha aqui preparando o seu ministério, aí ele entrou em confronto uma vez com esses. Na verdade, não uma, né? Duas vezes já. Essa acho que já era a terceira vez que ele entrava em confronto. A primeira foi em relação à cura que ele fez junto ao tanque de Betesda, daquele homem, e a cura que ele fez validou a ação de Deus sobre a vida daquele homem e por meio da sua própria vida. Então eles não puderam fazer muita coisa. Depois ele se revelou na festa das cabanas lá. E deixa eu ver, ainda continua no mesmo contexto, tá? Então é uma revelação após a outra e que ele entra em confronto com essas pessoas. E esse confronto, de alguma maneira, valida ele e até isso porque por isso que muitos creem nele. Porque ele entra nesse confronto explícito
e mostra e refuta essas pessoas de ponta a ponta, não deixando brecha para aqueles que estão perto deles não creem. Então, muitas pessoas, tendo em vista esse comportamento de Jesus, entendendo que Jesus ali ele estava confrontando e não estava aceitando aquilo que esses líderes religiosos estavam impondo, estava confrontando não com coisas de política, de coisas, mas em relação à palavra de Deus, em relação à verdade. Então, essas pessoas começaram a crer em Jesus. Algumas já criam, como a gente tinha visto, mas cada vez e cada vez mais pessoas vinham crendo nele pelo testemunho que ele dava e não se escondia publicamente, pelo menos não no sentido de é, não querer se aparecer para explicitar algo. Claro, ele evitou muitas vezes aparecer por conta de saber que aquelas pessoas queriam até fazê-lo rei na multiplicação dos pães. Então ele se ocultava para quê? Para que seu propósito inicial não fosse perdido. Mas ele não se eximia do confronto, eximia da missão que ele tinha a fazer e que esse confronto fazia parte. Porque justamente ele veio aqui quebrar esse tipo de sistema religioso e trazer, na verdade, se a gente pode chamar assim, né, o sistema religioso, mas do reino de Deus, o sistema religioso verdadeiro. E não o sistema religioso daqueles que impõem regras para outras pessoas seguirem, e essas regras muitas vezes são até sem fundamentos, ou são coisas que a pessoa, ela baseada na verdade, ela traz ali, só que ela vem distorcendo. Então, muito bem. Se você ficou até o final, muito obrigado. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, mas estou voltando aqui agora, firme e forte. Vamos fazer aí 2 vídeos por dia. Não perca a série de Romanos, tá incrível. Vamos falar hoje de Romanos 6. Valeu, até mais.